Olá, amigos defensores do agro. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a gravação desse novo episódio do podcast. Hoje trazendo aqui para vocês um quadro diferente que a gente já comentou em alguns outros programas, que seria sobre trazer histórias do agro. Então a gente vai buscar trazer sempre pessoas que vivem o agro há mais tempo, que a gente comenta muito aqui sobre hoje o agro ele está em alta, hoje é muito mais fácil se viver do agro, trabalhar no agro, mas nem sempre foi assim. E nada melhor do que experiências, pessoas que têm suas próprias experiências para compartilhar com a gente e a gente sentir o que elas trazem para nós, para que isso seja repassado aos nossos seguidores. Já aproveito e faço o convite a todos vocês que estão acompanhando esse episódio, que se inscrevam no canal, que sigam nosso Instagram, nosso Facebook, que além do podcast a gente tem matérias, tem postagens, tem conteúdos de extrema relevância dentro do agronegócio. E estamos aqui reunidos novamente com o nosso colega aqui, defensor do agro, Jean Maestre. Tudo bem, Jean? Olá. Prazer enorme estar aqui hoje com um grande amigo, um cara que eu tenho muito orgulho de fazer parte, enfim, de ser amigo, de estar todo dia junto, e vai ser um grande episódio, eu tenho certeza. Nosso amigo aqui, colega defensor do agro também, Thiago Almeida. Olá, defensores, é uma alegria estarmos aqui hoje novamente para falar do agronegócio, que é um assunto qual nos motiva todos os dias. E é uma honra, é um orgulho gigante ter com nós hoje um convidado especial, o qual é exemplo de produtor rural, é exemplo para todos nós e que também, com toda certeza, é alguém que se desenvolveu muito no agronegócio e que foi eficiente por muitos anos, continua sendo eficiente e que vai contribuir com todos nós, contribuir com todos que estão nos assistindo e também nos ouvindo. E que tem grandes histórias, Não tem a dúvida, tem grandes histórias. Vai ser um grande episódio. Vamos saber no decorrer do episódio, fiquem atentos, por favor. Então, pessoal, a gente sabe que a gente tem muitos seguidores aqui que acompanham o nosso trabalho, que são jovens, E nada melhor do que a gente trazer essa pessoa aqui hoje que tem muita experiência para compartilhar com vocês, mostrar muitas histórias interessantes, que é o seu Hélio Betim. Seu Hélio Betim, nosso convidado de hoje, ele é diretor-secretário da cooperativa Camisque de Mariópolis, E está aqui honrando a gente com a sua presença aí, seu Hélio. Seja muito bem-vindo, é um orgulho muito grande para nós, defensores do agro, estar recebendo o senhor aqui hoje. Boa noite, Robson, em teu nome também, cumprimento os demais que participam desse evento aqui, na casa do Jean, com satisfação que eu venho aqui conversar com vocês e falar um pouquinho desse agro aí que virou uma menina cobiçada, digamos assim, de todos os pontos de renda anuais, mensais, onde o agro está se destacando violentamente e invejável. Eu vou atravessar aí. Já vai. Eu estou muito curioso. Eu tenho só 20 perguntas, então tem espaço. São 20. Você prepare aí, gente. Preparar. O bicho vai pegar. Seu Hélio, deixa eu entender, desde quando que o senhor está no agro? O senhor falou agora, que agora está muito bom, uma fonte de renda aí e tal, que é cobiçada, que todo mundo quer estar no agro, mas a gente sabe que o senhor vive isso há muito tempo. Eu queria entender desde quando que o senhor está no agro, se a tua família já atuava no agro, como é que era isso, teu pai e o teu avô, o senhor lembra como é que começou a história, o pessoal morava no Rio Grande, como é que funcionava, senhor? Bom, Jean e demais, essa história agro, ela não nasceu grande. Ela nasceu pobre, pequena, implanejável, uma dificuldade de sobrevivência com o que você colhia. Há muitos anos você colhia e não conseguia vender. Meu pai veio da região do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, na década de 60, dos anos 60, eu digo assim, porque lá sofreu 3 anos de estiagem consecutiva e se mudou para ir para Santa Catarina, aqui em São Domingos, linha Manfroy, São Domingos, se estabeleceu aí, ali para cá,
criou a família, criou os filhos, criou os irmãos, casamos, cada um pegou seu destino. E, enfim, há 12 anos atrás, o pai veio a faltar, né? Eu já falei isso esse dia atrás, que na comemoração dos 60 anos da Kaminsky, felizmente, ou infelizmente, para mim, seria aniversário do meu pai de morte, 12 anos. Então, foi muito árduo essa jornada dele vindo lá para cá, esse trajeto de viagem. Não existia caminhão, eu tinha 8 anos na época, assim, eu recordo assim, pouca coisa do que aconteceu na viagem. O caminhão do dia seria o Fenemê 180, vocês viram? Quem teria um caminhão desse era a mesma coisa que um cidadão hoje tem uma meia dúzia de Scania, de Volvo. São coisas que vieram... Não era acessível que nem é hoje, né? Não. Deixa uma curiosidade, Sérgio, porque o senhor veio com 8 anos, então, e a cultura era que lá no Rio Grande do Sul se tinha uma área de terra, se tinha muitos filhos, né? Então, no caso do senhor, tios, né? Irmãos do pai do senhor, enfim. E aí se faziam as divisões, daqui a pouco ficava muito pequeno para cada um, e aí alguns desses irmãos vinham para a região de Santa Catarina, Paraná, e vinham naquela região onde já tinha alguns parentes estabelecidos. Pelo menos a lógica que a gente tem era mais ou menos essa. Eu queria entender se, no caso, o seu avô tinha área de terra e dividiu entre os filhos, e depois esses filhos acabaram vindo para cá. Como que funcionou essa estrutura lá da divisão lá e a decisão de vir para cá? Foi porque não dava mais lá, era difícil trabalhar lá, foi buscar novas oportunidades para cá? Ou porque realmente começou a ficar pequeno? Porque a história que a gente tem é que quando tinha uma área de terra, dividia por 10 irmãos, que era a família sempre grande, ficava muito pequeno para cada um trabalhar. Então eles acabavam vendendo para um outro irmão lá e vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, e para Santa Catarina, Paraná, e subiam para tentar buscar outros horizontes. Como é que funcionou na família do senhor? Bom, isso aí o meu pai foi um cidadão que não usou, o pai dele não usou essa metodologia de distribuir capital ou imobilizado dele aos filhos para dar um início de um pé de meia, nós chamávamos assim, né? Meu pai tinha 28 alqueires na época lá, a região do Passo Fundo, Ernestina, e sofrendo esses 3 anos de safra, ele não teve outra coisa a não ser se deslocar de lá. Já era problema de seca na época? Já era, sim. Hoje nós temos aí nossos órgãos ambientais travando, você arranca uma árvore, você é processado, você é isso, você é aquilo, mas isso já existia lá. Hoje de repente a diferença que temos hoje é um pouquinho mais sequência, esse solo, essa seca, mas enfim, a gente está sobrevivendo. Mas voltando lá ao passado, e o meu pai veio para cá, veio ver e voltou e fez aquela propaganda para minha mãe, que aqui encontrava salame pendurado nos fumeiros bravos, que é uma árvore estratégica nossa aqui, né? E a mãe marcou nessa e veio para cá. E aconteceu um momento, assim, bem estranho na vinda deles. Antes deles chegarem no local onde é que o meu pai estabeleceu, e juntamente com o Valdir Festa, que é cunhado dele, no Vim caiu um gaio de pinheiro, eles trouxeram 4 caroneiros em cima, vocês vejam, hoje a legislação proíbe nós andar em cima de uma caminhoneta, eles vieram de Passo Fundo, todo mundo em cima da caminhoneta. 4 pessoas, 2 casais, gente, que viriam trabalhar em Pato Branco. Pato Branco devia ter umas 10 casas na época, imagino, e vieram de carona. E cai um gaio de pinheiro em cima deles ali e mata um no ato. Um perde a vida ali em cima, morre. No momento Do caminhão cruzar por baixo, cai um gaio de pinheiro, uma coisa assim para inglês ver. E só quem viu que poderia traduzir o que houve. E como é que eles levaram esses corpos machucados e o morto de volta? Dentro de um jipe, gente. Vocês imaginam? De volta até lá. Até Passo Fundo. Meu Deus do céu.
É uma coisa assim... Tudo estrada de chão. Tudo estrada de chão, sem dúvida. E nós, eu era menino de 8 para 9 anos, assim, descarregando a mudança lá embaixo, né, lá na casa. Eu jogava uma cadeira para baixo, mas jogava de volta, que ela queria voltar. Foi muito árduo, né? Uma coisa assim para louco. Era uns carregando e outro carregando. Sim, isso aí foi o que eu tô fazendo a aqui, estrutura tinha, então, uma casa, já quando o pai do senhor veio, já tinha, quando comprou a área de terra aqui, já tinha uma casinha, tinha alguma coisa já? Sim, claro, assim, essas épocas que assim, eu comprava uma colônia de terra, mato virgem, eu derrubava lá 3, 4 alqueires, fazia uma morada, e eu ganhava um percentual assim, a agiotagem nossa funcionava, e eu não gostei daquela, ela vendia. E o meu pai veio, olhou, gostou, comprou. Mas vendeu tudo lá para pagar aqui. Vendeu 3 colônias para pagar. Isso que eu perdi, senhor. Então ele vendeu mais para comprar menos. Sem dúvida, sem dúvida. E vendeu uma área que já era lavoura para comprar uma de mato. Ela era lavoura assim, Thiago, mas não uma lavoura assim sem um toco, sem um... Não era plano, totalmente aberto. Não, plano, a topografia assim... Boa. Eu queria ter o prazer de mostrar aquilo lá para vocês no momento. Eu acho que se Deus nos permitir, um dia eu vou mostrar, já que eu tenho que revelar essa situação minha de lá para cá, levar vocês para vocês verem onde é que meu pai morou, para vocês verem onde é que eu nasci. Legal, vamos lá sim. Vamos sim. E depois de muito tempo, eu cobrava meu pai, que eu tinha lá seus 16 anos, 17, e ele dizia, meu pai, mas por que você veio de lá de Passo Fundo se enfiar nesse buraco? Por quê, pai? Por que você não foi a Cascavel? Por que você não foi a Toledo? Onde é que a topografia é plana? A ideologia de quem vinha do Rio Grande para cá era buscar terrenos acidentados, porque a fertilidade, Thiago, você que é um agrônomo... Era mais gorda. Isso, exatamente. A fertilidade do solo era melhor que a terreno plano. Ela produzia, tinha produção, então eu plantava sem adubo. Não existia adubo na época. Uhum. Por esse motivo... Tinha que buscar uma terra boa. Não podemos, assim, se queixar, porque realmente a terra foi boa, a gente prosperou, crescemos, participamos de muita coisa bonita, muita sociedade. E hoje, por exemplo, isso é um resíduo lá atrás, hoje eu participo da Camisca. Vocês vejam aí, temos enganjado aí num grande desafio, fazer ultrapassar a 1 bi de faturamento o ano que vem, gurizada. Isso é satisfatório para nós. Eu imagino, mas vindo de uma época, né, senhora, onde as coisas eram muito difíceis. E talvez você pode nos ajudar a mostrar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a gente falar um pouco também da estrutura de plantio da época. Porque talvez, então, teu pai chegou aqui, vocês chegaram, vocês começaram tendo que abrir as áreas, né? Mas também, como que se plantava soja na época ou não? Era não, milho? Não, no começo era milho. Não tinha soja na região? O foco da receita do produtor, sim, na época, seria o suíno. Não como iniciante, digamos, leitão, é a terminação do suíno. Isso era o foco do meu pai, do Valdir, por exemplo. Então a lavoura seria só para dar o insumo para a engorda do suíno. Isso. O soja veio na sequência, logo para frente ali. Começou a aparecer uma variedade de soja chamada Santa Rosa. A gente plantava no meio das fileiras do milho, colocaria uma carreira de soja ali, para que dali você tirasse mais uma receita. Você viu? Já se agregava a 2 safras. Esse dia eu comentando com meus amigos. Integração, que hoje a gente já fala que é a coisa mais moderna. Era consórcio. Hoje nós temos 2 safras ou 3 safras, né? Algum audacioso quer fazer 3, que se desse fazer 4, fazia. Mas na época era 2. Era 2, o milho e a soja. Mas e qual é que era a produção dessa soja aí? Aí é que está. É 25, 30 sacos por alqueires. Qual era a produção do milho? Não era 500 sacos. Hoje, qual 500 sacos? Deu só 500 sacos. De repente, pelos investimentos que fez, pela qualidade da semente, pela variedade da semente, né, Thiago? Hoje nós temos semente que produz muito. Temos semente que não é tão produtiva, é mais resistente a certas doenças, resistente ao sol. Perfeito. Mas na época não existia isso. Qual é a variedade de milho? Eu vou falar um nome dela, não sei se vou pronunciar certo, é chamado palha roxa. Era um milho, uma espiga grande, mas não tinha peso.
uma outra variedade chamada pirulim, não sei que acha que seria essa variedade de milho, também um absurdo de grossa, de viçosa, e tu ia colher, não rendia. Comercialmente não tinha. E se comprava, seu Hélio, Exatamente. essas sementes de milho, se comprava ou você produzia a própria semente? Não, Tiago, ali nós temos, se você vai, por exemplo, uma vez eu fui na Cordeteca aqui em Cascavel, e no banco de semente deles lá, eles tinham a semente lá no tempo dos indígenas, Certo. no tempo da colonização brasileira aqui, que eles foram catando, resgatando isso e tentando segurar essas variedades ali. Melhorando, Melhorando, aí eles foram botando genética. Hoje nós temos aí com sementes que nos deixam cheios de satisfação. Quando vai botar a máquina para colher, né, é um absurdo a produção que dá. Deixa eu pegar o gancho dessa máquina aí, senhor. Então, o seu pai veio para cá e diz, o primeiro passo que toda a gente sempre fala, né? Primeiro a gente tinha que derrubar o mato, né? Talvez era o caminho que a tua família, vocês percorreram, e muita gente também veio essa retomada do Rio Grande do Sul para cá. Isso aconteceu com a minha família, meus avós vieram do Rio Grande do Sul, e muita gente que a gente conhecia teve também essa mesma iniciativa em busca de desbravar as áreas e poder ter uma condição melhor também de vida para si e para as famílias, né? E era tudo muito manual também, né? Isso, essa é a minha dúvida. Então, o senhor provavelmente sempre teve inserido, desde pequeno, tinha que ajudar os pais, não é que nem hoje que não pode, né, ajudar. Então, desde criança tinha que ajudar. Eu queria entender, senhor, quando que o senhor começou, tipo, a ter a responsabilidade de ter que plantar, ter que colher, e como que era na época para plantar, com que tipo de máquina que tinha, e como que era para colher. Eu queria entender isso lá do início, lá, como é que o senhor começou lá no agro mesmo? Bom, já eu tomei a frente não dos negócios do meu pai, mas dos afazeres do dia a dia. Eu tinha 16 anos. Então eu vinha na aula aqui, que eu acho que vocês sabem onde é que fica ali a Manfroy. Sim. Eu vinha aqui em Mariópolis, a cavalo, aqui em Mariópolis, para mim poder fazer o ginásio naquela época. Uns 15 quilômetros, senhor? De 14 a 16 quilômetros para onde eu cruzava, eu vinha a cavalo todo dia. E no começo de eu vir para cá, eu vim parar aqui em Mariópolis, parei 4 meses, mas um guri caipira não para na casa dos outros. E veja bem, nós temos no Brasil ou no mundo, nós temos as raças de gente, gringo, alemão, caboclo, enfim, eles raças de gente aí. O Brasil é tudo misturado. Ainda bem que fizemos uma boa mistura. Um bom cruzamento. Mas eu tinha uma descendência, e tenho uma descendência alemã. Por exemplo, a comida do alemão não é a comida do italiano, certo? E eu vim parar numa casa italiana aqui, que eu comia aquilo na mata quando eu tinha fome. Por exemplo, polenta, eu jamais comia na casa da minha mãe. Não porque não fosse boa, porque ela não sabia fazer, cara. Porque não é comida do alemão, né? Não é. Então alemão. meu pai falava assim, ó, vocês sabem qual é a diferença? Uma temporada lá, minha mãe deu como é que eu vou falar? Ela ficou doente, entrou uma anemia nela, e o meu pai correu bastante para tentar corrigir a saúde dela. E ele pegou, e ela como amiga daquela gringaiada da região, pegou uma cidadã lá, amiga nossa, para vir ajudar. Ela ficou 1 mês na casa da mãe. Então, meu pai dizia assim, você presta atenção, quando o nome dela chamava-se Marlene Burile. Quando a Marlene foi embora, que a mãe se equilibrou, pôde fazer, mãe, não sei se pagou, porque naquelas épocas era assim, você ajudava o amigo, o vizinho, era muito obrigado. Não existia aquele compromisso ético de pagar alguém. De agora em diante você vai ver, o meu pai falava, qual é a diferença da polenta que a mãe faz e da polenta que a Marlene faz. Uhum. Mas o que há, meu pai, de diferença aí nesse tempero, nesse fazer? É assim, meu filho. A guri novo não presta atenção na comida que a mãe faz. Tudo tá bom. O que ela fizer tá bom, ele começa a reclamar. Não adianta. A polenta da minha mãe, da tua mãe, meu guri, ela pega, quando ela vai experimentar que a polenta tá boa,
ela joga na parede, na parte de trás do fogão. E a polenta que a mãe faz escorre para baixo. E a da outra fica. A da outra joga a polenta e fica a marca da colher na polenta. A parede tá tudo marcado Fica depois. marcada, exatamente. O senhor então veio, que era para estudar, mas daí não deu, não se acertou. Testou a polenta, Exatamente, só não me era- acertei e voltei para casa. Nesse meio de tempo e voltei embora. Eu falei, meu pai, eu acho que eu vou. Meu pai, é melhor eu ir nos bailão por aí e me divertir, porque eu já gostava. Numa Tem que ter cuidado, isso. E vou ficar com você, pai. Que você me diz, não, você vai terminar o ginásio. Então eu vou. Todo dia eu vim para cá, eu vim 1 ano e meio, não aguentei, corri. Pelou, na época, o cidadão tinha 2 mudas de roupa para vir na aula e ele era considerado o rico. O caboclo que conseguia vir na aula de carro, e esse era um cara muito bem de vida já. E eu tive o prazer de vir, e hoje são meus amigos. Eu vinha a cavalo, ou vinha a pé, ou vinha de carona. E eles vinham de carro. E são meus amigos. Hoje, cara. Então, existe uma diferença de capital. Condição. A diferença, talvez, social na época era até maior do que hoje. A repercutia muito grande, muito alto, porque hoje Carro, todo mundo tem um carro. todos podem vir de carro, o que não pode vir a prefeitura é obrigado a trazer, o Estado é obrigado a trazer. Isso é bem lícito para nós ver isso aí. Não estuda hoje que não quer. O malandro não estuda. Tem uns que não querem estudar mesmo, que não vai com estudo mesmo. Né? Foi o meu caso. Mas daí, senhor, o senhor começou a trabalhar lá com seu pai daí nessa época? Com meu pai, eu com 16 anos, meu pai me entregou eu diria assim, a capitania do serviço na época, você administrou. Ele deu o direito de trabalhar. Me deu esse direito de trabalhar, mas assim, é uma coisa assim muito árdua, né, Thiago? Lavrar com boi, plantar de matraca, capinar, jogar ureia com a mão. O primeiro calcário, eu não sei qual foi na década de 70, quando ele comprou esse dito calcário, nós distribuímos com a carroça, nós tiramos as tampas da carroça, jogamos calcário em cima, daí tocava os bois assim em linha, e em 2 em cima jogando, assim, cara. Uma coisa louca. Quando vocês cara. começaram, então, vocês não tinha trator nenhum? Não tinha não. Era manual e carroça mesmo. E o milho. Daí tinha que dobrar o milho e deixar ele dobrado lá na Esse negócio de dobrar o milho, né, Jean? Isso seria assim aqueles agricultores super caprichosos que queriam tirar já imediato o milho pronto para consumo. Mas senão, assim, na época, assim, você plantava coivara, derrubava o mato. Vocês sabem o que é coivara? Não sei. Não. É uma mata derrubada, você queima, fica aquelas aripucas de árvore, de galho, e você imagina você entrar dentro daquilo lá. Você já viu falar isso, Guri? Entrar dentro daquilo lá, plantar um pé de milho assim. E aí o meu pai foi muito parceiro nessa época aí, né? E ele era muito cabeça assim, é um cara que trabalhava bastante, ele sabia quantos quilos de milho ou de feijão ele conseguia plantar no meio-dia. Cada tanto tempo ele ia abastecer a máquina dele. E ele me vigiava pelo tempo de planta dele, eu não podia abastecer antes que ele. E nem muito depois que ele também, Tinha que andar no mesmo ritmo. no mesmo ritmo. E aí muitas vezes ele vinha conferir, porque na época você comprava... Não dava pra dar pagava um nosso, alguém velho. pra Não vir te dava pra ajudar, enterrar toda a e semente. chegavam e largavam assim a semente dentro de um buraco de tatu, vocês viram? Para dizer que estava acompanhando o patrão plantar. Então eram essas coisas assim que você tinha que administrar. Muito árduo, muito serviço, muito sofrimento. Daí vamos ver lá. Tinha todo um sofrimento para plantar, um sofrimento grande para colher, e aí a produção era pequena. Era uma produção pequena. Tinha um excedente de produção já, como é que funcionava com a produção? Porque eu tinha até dificuldade para se vender. Olha, como é que funcionava a comercialização e o que você fazia com o dinheiro que você sobrava? O que você fazia com o dinheiro que sobrava? Como é que funcionava assim na época essa parte comercial? Assim, essa é a minha dúvida. Bom, essa parte comercial é uma coisa a mais difícil que havia na época. Você, quando conseguia um cara que tinha assim 5, 10 juntas de boi,
que trabalhava no mato arrastando toras, e esse cara era o grande consumidor de milho. Então ele chegava a um determinado galpão e comprava tanto saco de milho. E isso me fez recordar uma época, meu pai vendeu 80 sacas de milho, me fez lembrar, para um cara aqui de Clevelândia. Mas a maneira que meu pai estocava o milho era uma maneira compactada, ele era cheio de esquema, ele jogava sal pro caruncho, ele molhava. Mas ele armazenava no galpão, na propriedade. Na espiga. Na espiga. Basicamente o milho era para alimentação dos bois, né, que trabalhavam então. Sim, era a maior renda. É verdade, o senhor comentou que a renda era no suíno lá, não era nem Não se vendia milho então para o consumo, para fazer ração? Não, isso era muito difícil. Aí, na sequência, digamos, no que deu uma folgada, começou a aparecer os cobradores de milho aí do litoral, aí de Santa Catarina. Aí eles vinham com 2 caminhãozinhos toco. Vocês vejam, faziam 700 quilômetros com 2 caminhãozinhos toco. Eles pagavam essas cargas de milho, ou saco de milho, assim, tudo em dinheiro, gente. Uma vez houve uma situação, o pai e o Valdir Festa venderam 2 cargas de milho. 2 caminhãozinhos desses de milho. Daí eles acertaram os dois lá que tirariam essas 2 cargas do galpão do Valdir e na sequência tirariam do galpão do pai. Aí fomos lá para maiar esse milho, debulhar o milho com triadeira e tal. Esse cidadão embarcava em cima do caminhão e jogava as bolsas assim. Daí um pouquinho disse, essa bolsa aqui, deixa embaixo, eu só não quero que bota nada. Aí esconderam aquela bolsa. Ninguém sabia o que tinha dentro. Quando eu liquidou a trilha, a colheita, digamos assim, carregamos o caminhão, pesamos o caminhão, o cara chamou, viram quanto custaria aqueles 2 caminhões quanto valeria em dinheiro, foi lá, trouxe aquela bolsa, abriu, despejou, pagou em dinheiro. Vocês vejam a dificuldade. Hoje nós pagamos no celular, gente, as contas. Sim. Hoje nós fizemos Ninguém carrega dinheiro mais, né? Se puxar um pouquinho para trás, era o cheque. Hoje a cooperativa paga em Pix para não gerar boleto, não gerar cheque. Vocês viram uma diferença assim que tomara que esse agro aguenta muito tempo, né? E esses governos, né? Entrando governo novo aí, que olhem bem para isso aí. Minha segunda dúvida, senhor, então vamos lá. Primeiro era uma cultura mais para subsistência. Primeiro você fazia a carne para poder ter a carne para comer lá, né? O suíno e tal. Você tinha alguma coisa de sobra, até vendia para um comerciante o suíno. Aí depois começou a se produzir mais grão. E aí você vendia para fora para os comerciantes, que daí esses comerciantes vendiam para quem tinha uma produção de suíno um pouco maior. A lógica é mais ou menos essa. Eu queria entender, senhor, em qual momento, e a gente sabe, porque daí a gente conhece o senhor, a gente sabe que o senhor, a família do senhor comprou muita terra. Qual momento que o senhor percebeu, ou o pai do senhor percebeu, não sei como é que foi lá na família, que poderia ou que precisava ter mais terra para ter essa escala, vamos dizer assim, que hoje a gente fala aqui que a escala é bastante importante no agronegócio, porque você ganha pouco, mas você ganha em bastante volume. Então eu queria entender do senhor qual foi o momento de toda essa história ali que começou a perceber que podia ter mais terra, que podia dar para trabalhar com mais terra, que podia ganhar mais dinheiro, vamos pensar assim, senhor. Bom, gente, é assim, João, o nosso antepassado, o nosso passado, eles entendiam que com qualquer volume de área você viveria. E eu, embora piá nessa época, presenciei um negócio que não vou citar o nome de quem foi, mas esse cidadão trocou uma colônia de terra, um cedro e pinheiro, por uma rural Willis. Ou seja, a terra valia muito pouco. Exatamente. Então, esses italianos, a maioria eram descendentes de italianos, diziam assim, mas por que eu vou querer 2 colônias? Eles trabalhavam em cima de colônia, não de hectare e nem de alqueire. Só para quem está nos ouvindo, uma colônia de terra é 10 alqueire ou 24,4 hectares. Isso aí. 2,2 hectares. Isso aí. Então, não precisaria muita área para você viver,
Porque o sistema de viver, a maneira de você trabalhar, a maneira de você gastar, faria que com 10 alqueires você criasse uma família, digamos assim, de 8 ou 10 filhos com facilidade. Porque nós não tínhamos o que nós temos hoje. E produzia, né, senhora, talvez, na época, muito alimento na própria propriedade, né? Sem dúvida, a propriedade seria a base Feijão, alimentar tua. arroz se plantava, talvez, né? Uma época assim, por exemplo, um cidadão, quando conseguia comprar um sapato, era 3, 4 anos, era uma vitória, quando conseguia comprar uma calça por ano. Ele praticamente se virava com o que produzia. Exatamente. Até isso aí, eu tenho uma história aí de um cara que conta a história do Rio Grande do Sul, diz com uma moça muito bonita, né? Agora Pra tu ver como é que era essa história no passado. Histórias do agro, hein, senhora? De vestido, vê um vento, ergueu o vestido na garupa da moça, né? Daí o outro perguntou, não viu nada, companheiro? Ele disse, vi sim. O que você viu? Escrito, muitos rio-grandenses. Quer dizer o quê? As roupas. Na bolsa. A maioria das roupas é dessas bolsas rápidas. Moinhos agora. Isso não só para mulher, isso era para homem. A gente brinca porque chegamos a cueca da mulher, atrás estaria muito rio-grandenses. Feito de bolsa. Feito de bolsa. Mas também tinha uma questão na época que era muito diferente. A senhora falou que talvez trocou-se um 10 alqueires de terra por uma rural, né? Mas o estar na agricultura, diferente de hoje, na época era feio de certa forma, né? E dinheiro se tinha na cidade. Era isso mesmo ou não? Como é que era nesses anos 70, 80, talvez? E se o senhor chegou a pensar em largar a agricultura e ir para a cidade? Ou largar, né, enfim, fazer uma outra atividade que não fosse... Deu vontade de abandonar tudo? Isso. Eu sempre tive uma tendência também de ser jogador de futebol na época, porque eu era um piá, assim, eu não vou dizer que fosse liso na bola, faltava instrução. Era bom. Pelos meus amigos, eu sempre me destaquei. E o meu pai não me boicotava isso. E eu sempre tive vontade de sair dessa atividade, porque existia um problema, assim, ó, a cidade, mesmo aqui em Mariópolis, eu presenciei muitas cenas que tinha uma meia dúzia de casas que enxergavam um agricultor, e nós chamávamos assim, o colono grosso, né? O colono grosso. E nós éramos com um difícil sotaque, difícil palavra, nós não enxergava gente, nós não conversava com gente estranha. Deus me livre tu ir para uma foto, você ia tirar uma foto, nós chamava retrato. Tirar o danado do retrato era uma dificuldade para nós, cara, por causa do acanhamento, por causa do, sei lá... O bicho do mato, talvez. Isso não era nem humildade, isso era medo, era vergonha de aparecer. Então, isso aí, quem conviveu esses tempos, certamente foi um tempo árduo, difícil, né? Difícil. Você comparar uma agricultura de hoje com a de 40 anos atrás, lá você não queria viver quase. Hoje não. Mas eu acho que não vai nem até 40 anos, né, seu Hélio? Hoje, se a gente for ver, tipo, essa mudança, ela veio de uns 20 anos pra cá, né? Então, quando que vocês perceberam? Eu concordo com você, mas assim, por exemplo, assim, o que destacou, não é 20 anos, não. É menos, é menos de 10 anos que criou essa tecnologia. Mas essa não virou empresário rural desse, né? Ficou bonito estar no agro, talvez. Essa aproximação entre o campo e a cidade, assim, tipo, que foi quebrando essa timidez, assim, de se aproximar mais. Foi mesmo desses 10 anos pra cá? Ou o senhor acha que... Não, isso eu acho que até um pouco antes, né? Porque começaram a se destacar, alguns se destacar, começaram a crescer, começaram a aparecer na cidade. Vim para os mercados, vim para as lojas, de repente o cara vem para cá, tinha uma Brasília. O carro que era o carro na época era o Fusca, era a Brasília, era a Variante. Então quem tinha um carro desse era seu fulano. Em 1975, o meu pai comprou um Fusca 1500.
É o xodó, aquele carrão, para nós era um absurdo. Era um privilégio de poucos na época. Eram uns ralos que tinham um carro desse, assim. Por exemplo, quando eu já fui me encaminhando para segurizão, para correr baile, daí parei de estudar. Aí o meu pai me dava o carro no sábado e não me dava no domingo. Tinha que escolher, ou é sábado ou é domingo. Sim, é domingo. E as minhas vindas eram para cá, pesada. Você vê que isso tudo nós temos um destino, né? Agora hoje... É todo dia. É todo dia de cara. Todo dia pra cá. E quando que, talvez, o que fez vocês chegar num momento que vocês viram que o agronegócio era promissor? Apostaram, né? E quando isso foi? Porque, como você falou, o início era muito sofrido, né? Muito difícil, era manual. Em que momento vocês entenderam assim, ou você, ou seu pai pensou assim, ó, o caminho é esse, vamos comprar mais área, vamos apostar no agro, porque eu vejo muito, hoje é fácil dizer que na época era o melhor negócio, porque hoje está no agro é muito mais fácil do que antigamente. Agora na época, no meio de todas essas dificuldades, talvez vocês apostaram num negócio que todo mundo estava saindo. O que fez sim? 90% saiu fora do negócio. E quem ficou fez bem e está bem, mas o que fez vocês dizer assim, ó, vamos permanecer porque o futuro é esse? Bom, primeiro, para ser bem sincero com vocês, nós não tinha outra opção a não ser agricultor. Então é porque não tinha plano B mesmo. Não, plano B era nós virar funcionário, trabalhar para alguém até. Por exemplo, ser novo, eu tinha uma ambição em eu ser motorista, em eu viajar. E eu concretizei esse meu pensamento. Eu viajei 3, 4 anos. Realizou o sonho. Para o senhor mesmo, né? É eu mesmo, sim, claro. Mas e hoje, incrível, eu gosto de caminhão. Aconteceu um fato de semana, o Vina foi levar o caminhão fazer uma revisão e aproveitar e capar os pneus, né? Como esse caminhão está na mão dos outros, esses guris mais novos, sim, não conhecem o caminhão, não conhecem qual é a calibragem que tem um pneu. O caminhão chegou lá, no outro dia Só dirige. o cara me chamou os olhos, vem cá, os pneus não dá nenhuma condição de recap. Está tudo quebrado por dentro. Então, o que quer dizer? A habilidade é lidar com isso. E eu sempre gostei desse troço. É que na época, então não tinha nem possibilidade de ter um motorista. Se tinha o caminhão, que daí foi uma conquista, quando o senhor pôde ter o caminhão lá na propriedade, o maior prazer era poder dirigir esse caminhão, né, senhor? Eu sempre achei que dirigir não cansa, e é por isso que volta e meia eu saio com vocês, eu tenho que dirigir um pouco, vocês não me deixam. Legal mesmo. Onde é que ele estava, Thiago? Nós estávamos na questão de que momento vocês acreditaram no agro. Então, assim, eu entendi aqui, ficou claro para mim, sabe, que talvez demorou até vocês entender isso, mas é porque não tinha outra opção mesmo, né? Não, eu te respondi porque não tinha outra opção. Tinha que entrar no agro, fazer o agro dar certo e trabalhar com aquilo ali, né? Mas ele começou a rodar assim, sendo interessante, embora não existia uma receita fixa disso aí. Na década de 90, 95 para cima, começou a aparecer resultado, começou a aparecer mais crédito do governo federal, começou a aparecer essas empresas que hoje, por exemplo, óleo de soja, farelo de soja. Quando começou a andar aí, o mercado mais, né? começou a despachar e começou a crescer. Mas era um crescimento assim, ó, você crescia 2 anos e voltava 1 ano para trás, né? Era 2 passos para frente e 1 para trás. Eu queria entender também, eu já tô cortando aqui, porque eu sou não vai dar tempo velho. das minhas 20 perguntas, mas eu já fiz 40 40 já. Bom, cara. O que o senhor acha que foi mais importante nesse desenvolvimento aí? Foi a vinda de trator, máquina, depois colheitadeira, enfim, que ajudou? Foi a vinda ou a existência de cooperativas que trouxeram tecnologia, assistência técnica e que puderam dar a possibilidade tanto do produtor comprar os insumos com tecnologia e depois ter aonde vender? Ou tu acha que foi o governo incentivando com crédito, com esse tipo de coisa? Qual que foi talvez o pulo do gato ou foi uma junção de tudo aí, seu Hélio? O que o senhor acha? Como é que funcionou? Nós temos assim uns quantos que participaram desse crescimento.
Primeiro, um governo federal chamado João Figueiredo. Não sei se vocês lembram desse nome aí. Então ele tinha um programa lá que falava assim, plante que o João garante. Aí começou a despertar. Era um subsídio, alguma coisa assim do governo? Sim, ele garantia um preço mínimo. Então ele fazia... milho, preço mínimo para feijão. Mas não pagava o custo de produção desse Não. Entendi. Vamos supor, vamos exagerar hoje assim, digamos assim, o soja estaria R$60. Certo. E o preço mínimo dele seria 45. E não teria abertura nesses R$60. Ninguém comprava, o governo comprava. Pagava. Feijão, pagava. Milho, o governo garantia. Isso deu uma expansão. Logo à frente, entrou as cooperativas. Quando as cooperativas começaram a acionar com dificuldade, nós temos exemplo que a Camisca teve muita turbulência dentro da Camisca, né Jean? Eu acho que hoje de manhã a gente falou bastante desse troço também. Indiretamente, nós olhamos o passado. Teve muita turbulência dentro da Camisca. Quer dizer, teve momentos bons, momentos ruins, e isso é o processo de gestão, vocês que estão dentro aí sabem melhor. Quando nós não temos um direcionamento, nós começamos assim, ceder. Achar que o associado tem razão. Achar que eu, associado, posso levar. E não é bem assim. Talvez foi um problema de grandes cooperativas que acabaram não existindo mais em função de querer acertar e errava. Talvez fosse exatamente. Ó, eu sempre copiei. Disse que se não sabe fazer, você copiar o que o outro escreve, vale também. Mas alguém que pode dar um exemplo assim, exemplar em gestão cooperativa, chama-se Coamo, nós não podemos se negar nunca. Então nós temos que sempre se adaptar, copiar, diálogo, né? Como eu já falei, eu acho que você já escutou falar quantas vezes sobre isso, né? Essa semana, pelo menos, quantas vezes. Mas é assim, sem conversa, um sozinho não vai, uma pessoa sozinha não leva, uma pessoa sozinha não faz acontecer. A gente tem falado por aí, até por usar a própria Camisca, o crescimento da Camisca, a gente escuta elogios à diretoria. Às vezes a gente se acanha e eu fico até com vergonha. Não é só a diretoria, é o quadro social, é o quadro de funcionário, eletizou, profissionalizou, quer dizer, integrou nós com o sistema aqui, gente. Por isso que a coisa está grande assim. Mas será que não foi um processo total? Porque não só as cooperativas se profissionalizaram, o mercado se profissionalizou, mas o produtor se profissionalizou também, seu Hélio? Sem dúvida, o produtor hoje, eu entendo assim, por exemplo, assim, o que eu faço com os agrônomos? Assim? Eu vou buscar neles, né? Mas a recomendação deles, muitas vezes eu boto a mais, se eu estou lá, hoje não acontece, né? Eu boto a menos, eu faço a minha experiência, não falo que eu usei a recomendação. Então, o agricultor, para começar, para ele ajudar o profissional, ele tem que ser um cara que arrisca, um cara que não tem medo. Isso aí demora, isso aí só quem pegou coisa assim lá atrás que pode arriscar agora. Esses de hoje não arrisca. Se eu falar assim, por exemplo, falando da minha associação, eu vejo assim que eu tenho que aparecer 2 vezes por semana e mostrar o que eu estou enxergando de errado. E faz tudo. Mas é transferir essa experiência que o senhor criou, porque como a gente estava falando antes ali do motorista, né? E a gente falou agora há pouco, antes de começar a gravação, da questão de ter a faculdade ou não ter a faculdade. Eu falei assim, olha, não muda nada, porque o agricultor que se criou nessa evolução da agricultura, ele não é só agricultor, além de saber plantar e colher, ele tem que ser mecânico, ele tem que ser gestor principalmente, mas motorista, ele tem que saber de todas as áreas que integram, e ele é um profissional completo, assim, sabe, mais do que talvez um profissional da nossa área. Por exemplo, o Robson é engenheiro, ele é esse especialista lá na parte da construção civil. Eu sou de contabilidade, me especializo mais nessa área de gestão, o Thiago mais na área técnica agronômica. Então, mas o produtor, ele sabe do agronômico, ele sabe da construção civil. Se for precisar construir um barracão, ele vai saber como é que faz.
ele sabe dos números da comercialização, de quanto que custou, de quanto que ele precisa vender. Então, a evolução desse produtor, né, como é que chegou. E mesmo de uma forma talvez inconsciente por eles, né, já acaba se fazendo uma gestão bem eficiente, ou muito eficiente. Muito eficiente. Tendo conhecimento, então, de todas essas áreas que são fundamentais para que a prosperidade no agro lá venha. E o senhor falou muito legal, eu estava pensando aqui que ele disse com tanta tranquilidade que a partir dos anos 90 as coisas já melhoraram. Mas, gente, isso são quantos anos até hoje? 30 anos, 90 para cá, 30 anos. Então, o que a gente discute em outros episódios dos defensores do agro, que se o agro hoje está num mundo diferente, se o agro hoje está bom, está rentável e de certa forma fácil, olha quantos anos de evolução, olham quantos anos antes de começar a ficar bom se passou, e aí para chegar no nível de hoje foram mais 30 anos. Foi ontem, talvez, né, senhor? 1990 para você, mas eu não tinha nascido. Não, mas, então, é um acreditar, e aí fica o meu sentimento de admiração por produtores como você, senhor, pela persistência da luta pelo agronegócio. Porque é muito fácil hoje falar muito bem do agro, querer entrar no agro, mas eu tenho toda certeza que acreditar no agro na época que vocês acreditaram, ou trabalhar da forma que vocês trabalharam, quantos teriam a capacidade? Tanto é que muita gente saiu, né? Não, mas vou dar um exemplo. O meu pai veio na época de 60 também, eu acho, do Rio Grande. Foi 60, sim. E vieram ali na beira do rio Chapecó, ali na Nova Itaberaba, ali Chapecó, umas pirambeiras que tinha que ter terra gorda, né? E sofreu no agro até 1994. Em 1994 ele resolveu vender toda a área lá e saiu fora do agro. Então, por quê? E ele só pegou a parte ruim. A hora que talvez ia começar a parte boa. Quando começou a ficar bom, então na época, só que a atividade dele ainda foi fumo, que é uma atividade difícil. Mais sofrida ainda, né? Só que hoje a gente consegue analisar, prever 6 meses para frente, 1 ano, 2 anos, nós temos um sistema de informação totalmente descentralizado, acesso à informação a tudo. Na época, talvez o teu pai chegou até muito próximo da prosperidade, mas ele não tinha nada que mostrasse para ele que o próximo ano seria melhor. Não se tinha informação, não se tinha tanta tecnologia, então era difícil tomar decisão. Não se tinha essa visão de mundo que se tem hoje, né? E ele foi um cara que só tinha terra e não tinha uma coisa que talvez... Eu acho que era muito importante, e o seu velho acho que pegou essa fase de ter a máquina para ajudar. Ele não teve a audácia, talvez, de ir lá financiar um trator, de ir lá financiar uma outra tipo de máquina para ajudar. Então ficava muito manual, era um serviço muito braçal, então era muito mais sofrido. E qual momento, seu velho, que também entrou essa parte das máquinas e que começou a dar mais força para vocês, produtor, também para desenvolver, sabe, mais? Já, as máquinas entraram aí na década para o meu pai ali, digamos, 75, 74, quando comprou o primeiro trator. Mas o que acontecia? Não existia tecnologia, conseguir adubo era muito difícil, calcário era muito difícil, então uma visão tecnológica nós não tinha. Hoje você abre um pedaço de área, a primeira coisa que você vem corrigir ela, acidez. O Tiago sabe o que significa acidez. Corrigir a acidez é com calcário. Nós temos 2 tipos de calcário que usa um calcítico, dolomítico. Isso aí. Então, hoje ficou mais fácil. Para você limpar essas áreas, ficou muito mais fácil ainda. Então, você já arranca produzindo. Primeiro, você preparava uma área, levava 2 anos. Era um plantio convencional, né, seu Hélio? Muito engraçado, convencional, muito engraçado. A primeira planta, você abriu um pedaço aí, 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, 100. Primeira planta se fazia arroz. Arroz. Hoje nem se planta mais arroz aqui disso aqui. Porque não tinha poder para botar o adubo, para fazer bem feito. Então, talvez o arroz era uma cultura mais rústica na época. Arroz, bota o arroz, micharia de adubo, nitrogênio, teve sorte, colheu mais que o soja. Choveu bem, embora. Então, é difícil você imaginar
Se você fosse imaginar teu futuro lá, 30 anos, você não tinha cálculo. E se olha, para o pessoal que está nos ouvindo, talvez, que não é tanto do agro quanto nós somos, às vezes a gente fala termos aqui do agronegócio que é muito claro para nós, mas que deixa as pessoas pensando. Nessa forma convencional de plantio, é para eles entenderem também o quanto era difícil, o quanto era sofrido. Quantos dias se levava, talvez, na preparação do solo para plantar, sei lá, penso eu aqui, 10 alqueires, por exemplo? Tiago, você precisava ter um trator assim razoável, um porte razoável, para você arar uma alqueire de terra em 2 horas. Então, precisava ser uma máquina razoavelmente boa. Aí vinha o processo de você gradear. Aí você tinha que incorporar herbicida, você tinha que aplicar herbicida e gradear de novo. Aí você plantava, daí dava umas relampeadas no fundo lá, 15 milímetros de chuva, erosão. E aí tudo embora. Então, Ia embora, não tinha o que se fazer. Nós, por exemplo, e mais para frente, né, nessa sequência aí, começou a vir umas ervas daninhas chamada leiteiro. sim. Não existia na época herbicida que controlasse aí. Havia um tal de Bladex, se eu não me engano. Ou tinha enxada mesmo. Era inchado. Então, você aplicava isso aí, era tudo lavrado, gradeado, e daí aplicava isso, depois que ele começava a voltar, que ele secava e brotava, você tinha que envergar com o cavalo, cara, para tentar desabafar, porque realmente na enxada você não conseguia vencer. Hoje você limpa com facilidade, você enxerga a lavoura, só tá sujo onde é que não foi aplicado nada, cara. Então talvez uma semana era o que precisava para plantar 10 alqueires, mais ou menos. Envolvia, assim, uma semana seguramente. E hoje planta o quê? Num dia? Hoje você vai de manhã, meio-dia vem em casa, tu fez o serviço, né? Quantos hectares hoje, com a tecnologia que você tem, você planta num dia, num dia bom de plantio? A gente não conseguiu tocar com essa marca que tem ali por causa do tempo e tal. Mas rodando bem assim. Ela planta 50 hectares, sim. Então, no dia? Ela planta 50 hectares num perfil extraordinário, uma planta assim. Então, eu mostrei para vocês a foto e eu mandei, eu acho que um vídeo ela plantando. Assim, uma coisa assim que eu jamais vi, cara. A tecnologia aplicada numa máquina hoje para plantar. Tem muito sofrimento, assim, sério, muita força faz para plantar hoje em dia? Como é que faz? Mas você veja bem, né, Jean? Isso que eu acho interessante que o senhor falou, só para concluir. 10 alqueires ou 20 hectares era uma semana ou mais. Hoje você acabou de nos falar em 50 hectares por dia. 20 alqueires. Olha quanto autonomia nós ganhamos com a vinda da tecnologia. Então talvez isso, até as tecnologias foram algo que transformaram o agronegócio também no agro de hoje, né? Deram oportunidade, né? Deixa eu só complementar. Hoje a gente sabe, né, senhora, que o senhor não está lá no dia a dia mais. Tem o filho do senhor, que é o Vinícius, né, que toca lá, deve ter funcionário lá e ele toca tudo. O senhor consegue distinguir qual que é a diferença? Como que é hoje em dia para quando... Né? A gente falou até agora do sofrimento do senhor. Qual é o sofrimento de hoje? O quanto o Vinícius sofre perto do que você sofria? Eu podia ser muito sincero para vocês em falar que eu acho que não existe sofrimento, assim, esforço físico. Existe um esforço técnico. Porque ele corrige a máquina, dá um toque na tecla, ele empurra a máquina para cima, empurra para baixo, não mete a mão na direção. A máquina lá atrás ela vem monitorada por sensor, está avisando quantos quilos tem de semente, quantos quilos tem de adubo, quantos metros, quantos hectares se pode andar com ela. Então, assim, eu diria assim, eu tomo banho de manhã, posso pôr a minha melhor roupa, posso botar o meu melhor sapato. Aquele ir na missa. Vai estar aquele ir na missa. Não, nem na missa eu vou de tênis. O sapato que estou usando para baixo agora. Quando vai aquele para missa. E eu não vou me sujar, cara. Felizmente chegou uma coisa tecnicamente.
E eu dizia assim, eu escutava, Tiago, você foi para os Estados Unidos, eu sempre escutei nos amedrontar com a tecnologia deles, com as maquinários deles. E eu diria assim para vocês, sem eu conhecer lá. É uma curiosidade muito grande eu ir lá ver para me tirar isso da cabeça. O que nós temos devendo em tecnologia para eles? Nós sabemos que a grande tecnologia aplicada hoje dentro do agro, da agricultura lá, foi copiada das guerras. Toda guerra era uma evolução, né? Guerra, nós demos um passo para frente. Vamos esperar que nessa guerra da Ucrânia nós demos 2 passos para frente. Né? Que traga mais coisa boa e que será muito bem-vindo. Pelo menos pro lado da energia, eu acho que vai desenvolver bastante o Brasil. Acredito que sim. Acredito que sim. Está se encaminhando. Mas, seu Hélio, o senhor, com o seu filho agora na propriedade, tendo acesso a toda essa tecnologia, provavelmente quando ele veio começar a trabalhar, né, e tomar frente dos trabalhos, ele trouxe algumas coisas novas que talvez o senhor ainda vinha trazendo mais tradicional. Teve alguma resistência, assim, da parte entre essa transição entre o senhor e ele, 2 gerações diferentes, assim? Teve alguma resistência do senhor dizer, acho que não vamos colocar isso aí ainda, vamos esperar? Ou o senhor é uma pessoa que abraçou essa tecnologia, aceitou de primeira e vamos fazer? Como é que funciona isso nessa transição? Assim? Sucessão. Para quem não conhece o senhor, para conhecer, né? A gente já sabe qual que é. Vamos dizer assim, qual é o segredo de uma sucessão de sucesso que é a qual você está conseguindo conduzir? Tiago, em primeiro lugar, existe uma coisa, um vínculo de pai e filho. Isso tem que existir. Mas que eu defino, assim, né? Eu tenho que ter a confiança que ele vai lá e faz correto. Eu tenho que ter a confiança que ele vai lá e compra as coisas. E eu não estou me metendo nas compras. Quantos pegou dando? Qual é a forma? Quanto você vai botar a polqueira? Eu tenho que ter a certeza que ele está fazendo certo. Assim como eu tenho a certeza, por exemplo, eu vou revelar uma coisa aqui que seria de eu não revelar. Mas o Vini, eu chamo ele de Vini, né? Ele não tem salário dele, assim. Porque eu me criei dessa forma. Eu tive a confiança no meu pai. Então, meu filho, se precisar, dos 100 sacos, 50 sacos, não é vendo? Eu me criei, o pai disse assim, sem ganhar nada do teu avô. E eu estou transportando isso para ele, para que ele tenha a responsabilidade. Eu vendi 100, vendi 200, eu comprei aquilo, eu comprei o trator e tal, pai. E ele, na verdade, ele fez uns bons negócios esse ano, assim. Que bom. Tá aprendendo bem. Por quê? Estou dizendo, daí quando ele perde, ele se desabafa. Não, meu filho, o negócio só perde quem faz. Só erra quem faz alguma coisa. Certo? Ótimo. E isso dá confiança para ele, né? Dá. Tem um apoio, né? Uma base forte que diz, vamos lá que eu tô aqui. E você tem que se autoconfiar. Ele sabe mexer com máquina? Sabe mexer com máquina. Poderia ser, na mecânica, não mais que eu. Igual a eu. No dia de hoje, mais que eu umas quantas vezes. Conhece, a tecnologia. Ele entende mais a tecnologia, que talvez é o que mais precisa hoje. É o que eles vivem, né? Você se viveu. Mas ele contribui comigo, né? Ele vai lá e me larga, né? Pra mim deixa feliz. Ele chama o falar no famoso tiro, para abrir um eito. É um eito, para mim é um eito. Então ele dá uma passada, esse troço aqui tá tudo correto, tá? Então deixa mim. Eu vou tocar. Bota na pista e ele toca. Aí ele fala para mim, máximo 7,5 km, máximo 7. Não anda mais que 6 agora. Tá bom, tá bom. Eu respeito ele até uma altura, né? Daí um pouquinho, eu sempre fui um cara de andar um pouco mais. Mas isso também, falando em andar, tá nessa tecnologia de hoje, acima de 7,5 km, a máquina não identifica mais quando ela está largando por metro, Tiago. Sim, ela se perde nas contagens. Vocês viram que coisa muito engraçada, quer dizer, ela trouxe um compasso para você, assim como ela faz a eficiência, ela faz o negativo. Ela trouxe um compasso para você que é até tal velocidade. Eu mostrei para vocês já uma foto plantada, e eu não sei se um dia dessa semana eu mostrei para o Grêmio. Certo. Mas essa foto deve fazer, eu acho que uns dias que eu tirei, né? Ele falou assim, mas também tem umas 42 sementes por metro. Não é isso, não. Foi a eficiência da máquina. A distribuição. A distribuição de semente. Uma hora vocês vão lá ver
que no contexto de máquina, eu tenho rodado muito, tenho comprado muita coisa que não funcionou comigo. Experimentou bastante. Eu já comprei plantadeira que eu pude trabalhar 100 horas com ela, né? E você vai ficando escaldado, experimenta um, vai num lado, vai no outro. Eu andei muito, Thiago, e Jean e Robson, para mim enxergar uma plantadeira. Eu andei bastante, eu andei muito. E na hora de eu decidir, eu tive que deixar para ele, ó, agora você que escolhe. Que é essa aqui, que é mais feijão com arroz. Sim. Ou que é essa aqui, que é técnica. Agora você não vem chorar comigo quando faltar sinal na lavoura. Ou seja, tu deu a oportunidade da decisão para ele, mas também mostrou as duas consequências. Você que escolhe. Deu a experiência, ó, vai ser essa a tua experiência ou essa a tua experiência? Você decide. Você sabe qual é o barato? Você trouxe aqui, ó. Que a máquina tem o sinal próprio. Você viu, cara? Sinal do GPS. O sinal dela. E o trator, o sinal dele. E as duas coisas têm que andar junto, cara. Lá atrás, lá na frente. Conectados via satélite, né? Então, ficou... Cara, é uma coisa sem explicação, eu chamo de modernagem. E para colher, a gente sabe, já compartilhando aqui, o senhor comprou uma máquina nova de colher também esse último ano. Mas o senhor, né, sempre teve máquina e tal. A tecnologia para colher também evoluiu tanto quanto está evoluindo na parte de plantar? Ou a da colhedeira ela não evoluiu tanto assim? Evoluiu. Os mesmos eletrônicos que você adapta numa plantadeira, você adapta numa máquina. Então a máquina anda sozinho, a máquina te dá a produção, a máquina te dá a umidade. É só não estar copiando a impureza. Ela te dá quando está dando por hectare, ela te dá sinal quando está cheia. Então assim ficou. Tu larga a máquina. Eu vou dizer uma coisa: não existe braço humano que faça um tiro ou uma verga reta, linda, igual o piloto dela. Não. Na verdade, o motorista pode estragar o que a máquina sabe fazer sozinha. Estraga. Por exemplo, se eu achava que colher milho num piloto, a máquina andava sozinha, eu para louco. Só ajeitar um probleminha técnico aqui de conexão. Mas é incrível, senhor, e é muito legal, de certa forma, poder ouvir todas essas histórias que você nos fala. E é o que a gente quer mostrar para todo mundo que nos ouve sempre, que está assistindo, as realidades diferentes do agro, que é um dos objetivos do nosso canal, dentro da nossa rede de comunicação, é mostrar para todo mundo que nem sempre o agronegócio foi tão promissor, tão bonito, tão fácil, igual, de certa forma, ele é hoje. E que eu não vejo, né, nada mais do que uma recompensa. A gente sempre fala que o tempo devolve, a vida devolve. Então, quem, como você, por muito tempo permaneceu na luta do agronegócio, né, confiando, investindo, acreditando no agronegócio, estando aberto e muito a novas tecnologias, chegou-se o momento de usufruir de tal forma disso, né? E de aproveitar esse momento do agronegócio. Mas também de que quem olha de fora e acha que tudo começou ontem, tem a oportunidade de ver que foram alguns anos. Longos anos, né? Alguns anos, e nós certeza, falamos já de tranquilamente da tua família que você conviveu. A gente já está indo para a terceira geração, então se pensar que o teu pai veio para cá, começou, você deu sucessão e continuidade e está num momento também de dar oportunidade ao seu filho conduzir. São três. Você já está vendo o neto. São 3 gerações trabalhando. É muito tempo até começar a usufruir um pouco mais, né, das coisas boas do agronegócio. Deixa eu só fazer mais um gancho e pegar o gancho. Então, olha, sem dúvida nenhuma, talvez a gente está vivendo hoje o melhor momento do agronegócio na história do Brasil. Brasileiro, com toda certeza. Da história do Brasil, certeza. e o senhor teve a oportunidade de viver todos esses momentos. Porque, como o senhor falou antes, da cooperativa, né? Tem altos e baixos, é normal isso na vida de qualquer um. Então, hoje a gente está na alta e tá no... Mas o que o senhor visualiza para frente? Da continuidade? Então, hoje o Vini está com 30 e poucos anos tocando lá, né, as lavouras. Tem
o filhinho de 1, 2 anos agora, né? Exato, E que ele já tá falando, enfim, Já tem trator. Já tem trator. Tem um outro netinho de 4 anos que também já é empolgado com o agro, que gosta e que nasceu nesse boom do agro. O que o senhor visualiza para frente? Como que o senhor imagina esse agro mais 30 anos para frente, vamos colocar assim, senhor? Bom, eu primeiro tinha que dizer assim para você que eu tinha que viver por menos mais 30 anos. Que coisa boa. Com toda certeza. A idade mental do senhor, né? O espírito, vamos dizer assim, tem 30 anos, então... Mas é assim, Tia, visualizar um futuro de uma velocidade que está andando dentro da atividade, ele não me compete assim. Você fica esperando que as coisas aconteçam. E elas já aconteceram, que hoje nós temos que usufruir o que temos. Qual é as novidades que vem para frente? Eu fico perguntando assim. Qual é o próximo passo? Qual é a nova novidade dentro do agro? Tem o drone surgindo aqui agora. Tem uma impressão assim que é bastante limitado o drone também. Mas é uma evolução, né? Precisa adaptar alguma coisa ali para que seja mais duradouro. Mas é a mesma coisa que o primeiro trator, né? Era bem limitado. Mas ele já é bem melhor que o primeiro trator, né? A primeira visão que eu tive dele, com certeza. Já começou bem melhor, né? Bem melhor. Mas eu espero, assim, que digamos assim, no espaço de 20 anos, assim, as máquinas sejam conduzidas eletronicamente sem ninguém, dentro da nossa região, digamos assim. Já temos nos Estados Unidos, não sei se o Thiago buscou alguma informação lá, pelo processo topógrafo. Isso nós podemos ter no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, onde é que a topografia Cascavel, eu acho que a máquina vai rodar sozinho. Mas na nossa região aqui, eu acredito, dentro de 20 anos, eu acho que eles vão dar o jeito total de operador. Porque, já do outro lado, eu imagino assim, hoje está muito fácil, muito difícil você achar alguém para trabalhar lá. Porque esse pessoal que pede emprego, primeiro você tem que jogar num banco de profissionalização. Eles não sabem mexer com esse negócio. Eles não sabem nem mexer com o antigo. É muito difícil nós trabalhar aí, alguém que não entenda do assunto, leigo, você preparar para botar dentro da tecnologia dessa. Não tem jeito. E as informações que eu tenho dentro dos Estados Unidos, quem foi poderia me falar para nós, né? É mais familiar. Eles têm uma janela de planta mais curta. O sistema deles trabalhar é um sistema de velocidade. Eu tenho um amigo meu que na Vila Milani que foi para lá, ficou quase 2 anos lá. E eu judio dele, pergunto se ele está trabalhando no corpo bombeiro, às vezes, né? Ele planta numa velocidade incrível, assim, né? Porque ele acostumou com eles lá. Não sei se aqui vai me confirmar isso, né? Porque diz que eles andam. Nós temos mais gente, não sei, esses meus amigos que plantam, inclusive quem mora também, a velocidade é diferente, mas o que eu tenho de tecnologia lá hoje, ela requer velocidade menor. Então, mas o senhor acha que quando, por exemplo, o seu neto estiver tocando a operação lá, daqui 20 anos, talvez ele sozinho toque toda lá a... Eu imagino que sim, imagino que sim. E quando a gente pensa, é muito verdadeiro o que o senhor falou, porque toda a tecnologia ela avança para resolver uma necessidade, um problema, ou hoje, de uma forma mais moderna, uma dor. Né? Então, todas as empresas que estão pesquisando evoluir, elas encontram onde é que está a oportunidade. A oportunidade está no problema. Né? O senhor falou dos Estados Unidos. Talvez eles tenham um nível tecnológico de máquina melhor que o nosso hoje, disponível, porque eles têm um clima muito pior que o nosso. Eles têm que ser mais eficientes, como você falou na janela de plantio, eles têm neve, eles têm uma condição climática diferente, automaticamente faz eles ser mais eficientes. Nós, felizmente, moramos num país gigante, num país de um clima fantástico para o agronegócio e que gera muita oportunidade, muito mais oportunidade do que propriamente os Estados Unidos. Então, por isso que talvez lá tenha tecnologia. E a mão de obra, como você falou, é uma dificuldade para todas as empresas, talvez, mas muito forte para o agronegócio. A mão de obra mais braçal é problema,
e também, com toda certeza, a mão de obra mais tecnológica é cada vez mais difícil. E aí, então, as empresas, eu concordo contigo, que estarão cada vez mais pesquisando formas, e já existe hoje vários protótipos no mundo, já existe hoje em alguns países rodando algumas coisas, aonde você, de dentro de casa, da sua sala, você programa todas as suas máquinas, elas vão para a lavoura na condição climática que você programou, fazem o trabalho que você pediu para fazer e retornam de forma automática. Claro que isso não está em grande escala já no mundo inteiro, mas caminha-se para isso. E eu acredito também que será o futuro, se vai ser em 20, em 10, em 5 ou em 30, aí eu acho que é o grau de necessidade que vai conduzir isso. A velocidade com que as coisas vêm se apresentando ultimamente muito maiores. E além disso, daí para também a gente mostrar, e talvez vocês podem nos ajudar, a quanto as tecnologias nos ajudaram, né, na produção. Por exemplo, você falou muito de produção de milho, de soja, mas para a gente resumir aqui, quantas sacas de milho vocês produziam por um alqueire nos anos 60? É até ridículo falar, né? Mas girava em torno de 100 sacos por alqueire, de 70 a 100 sacos. Anos 60, 70 a 100. Anos 2000? Aos 2000 aí já foi para 400 sacos, 350, 400, quem plantava razoável, né? Então, 4 vezes a mais. Ano 2022 agora? E hoje você já planta imaginando que tem que dar 600 sacos. Você veja bem. Então a gente aumentou mais. Você aplica um investimento para uma grande produção. O que não faz dar, o que não faz chegar lá, a gente depende de São Pedro lá, né? Às vezes ela carca a gente para ver. E eu digo uma coisa, isso aqui, sol, chuva, isso aqui são os obstáculos para provar a tua firmeza na atividade, para provar a tua estabilidade também, para tu começar. Hoje eu falei que nós temos que crer, né? Como é que eu falei lá? Acreditar. Nós temos que crer em Deus, nós temos que voltar a agradecer alguém que é supremo. Uhum. E nós esquecemos, sabe? É verdade, eu sou um baita ateu também, não podia estar comentando, mas é verdade. A minha mãe ficou 40 anos ministro, cara. Ela deu assim um porra na gente de... E quando as coisas são mais difíceis, né, a gente se apega mais a Deus. Depois, quando as coisas vão ficando mais fáceis, a gente mas é assim. Por que o cara, o bêbado, bebe cachaça? Nós temos duas situações. Quando eu estou muito bem, eu bebo. E quando eu estou muito mal, eu bebo também para resolver a situação. Duas situações para beber você. Mas se nós tínhamos que ser... Eu vou tomar porque eu estou querendo tomar, né? Eu vou agradecer a Deus porque é uma obrigação esse momento. Viu? E olha, eu falando nisso aqui, enquanto a minha mãe era viva, então cada final de semana era um que ia buscar. 4 irmãos, uma vez por mês, ia buscar a mãe. E ela só vinha para minha casa, para casa dos outros também, depois que ela fosse na igreja. E depois que ela faleceu, um tempinho, quando chegava a hora de eu ir buscar ela, mas eu acho que vou ter que ir na igreja. E hoje eu sinto a necessidade de ir na igreja. Lá em São Domingos, vocês viram coisa? Olha só. Eu de vez em quando que legal. vou no sábado de noite. A lembrança, né? A daí depois vou no boteco, tô com 40 cervejas. Mas foi lá, né? Foi, Gente, a gente tá meio que se aproximando aí do final do programa. Eu tenho só 19 perguntas. O Jean fez 40, que ele já tinha deixado certo. Não, o Thiago ainda fez 19. Aqui não estamos deixando certo. Fácil. Não, a última coisa era linkada, que o quanto que o senhor acha que vai dar de milho dos 600? A gente fez 6 vezes, tá? Vamos dizer que fosse 6 vezes do início da produção dos anos 60. Vamos pensar. 6 vezes a mais. Tu acha que em quantos anos a gente chegaria aí, talvez, 1.000 sacas por alqueire? Já, nós temos administrado por um só, né? Não é clima, não é isso, não é aquilo, dá geada, chuva, dá sol. O milho tem um potencial muito grande de produção quando tu levou sorte dele não faltar chuva, não dar sol na hora que não devia dar sol. Além disso, ele é muito resistente, é uma planta daninha que tem um potencial de aguentar sol muito grande. Porque o ano passado, por exemplo,
teve uns pedaços lá que a gente colheu 520 sacos por alqueire. Mesmo Onde a maioria aí colheu 250, 300. Mas que essas evoluções das tecnologias, eu não sei que no milho não tem isso, mas eu acho que tem soja já sendo desenvolvida para resistência à seca, Thiago, não tem? Tem várias coisas sendo estudadas e tem para milho também, já tem para milho, tem para soja, tem para tudo, porque novamente é uma necessidade que nós temos, né? Agora, qual que é a dificuldade? Lá no início o senhor comentou e a gente falou, a pesquisa tem um desafio muito grande, que é unir genes que têm por característica aumento de produtividade com outros que têm por características resistência ou tolerância, seja a estresse hídrico, a pragas ou doença. Como é que a gente pode resumir? São dois fatores que eles são opostos. São a mesma coisa que encostar dois ímãs positivos. Não tem sinergismo e sim afastamento, né? Então aí que está a dificuldade de nós desenvolvermos a pesquisa, desenvolver materiais cada vez mais produtivos e mais tolerantes. Então hoje se consegue as duas coisas, mas muitas vezes não na mesma planta. Hoje tem uma variedade de milho, um híbrido de milho muito tolerante a várias coisas, mas que produz menos, ou nós temos um híbrido de milho extremamente produtível e também da mesma forma susceptível a tudo. E também para soja, também para feijão e para todas as culturas. Se evolui muito, mas o principal apelo é primeiro na produtividade. Primeiro na produtividade, porque se eu chegar para o produtor, para o seu velho e dizer, eu tenho um híbrido que é mais estável, mas o limite dele é 300 sacas por alqueire. E eu tenho um outro híbrido que é totalmente susceptível, mas ele pode dar 600. O senhor Hélio vai no 600, gosta de arriscar um pouquinho? Não, se ele me falar assim, só você tem que arriscar. Não, eu vou arriscar. Você, agricultor, você tem que ser um cara curioso. Você tem que plantar estimando uma produção alta. Só assim, eu não falo. Eu não falo para meus filhos, eu não falava para meus irmãos, quando eu estava imaginando que ia ter que dar de soja por hectare, por alqueire ou toda a área. Eu sempre me mantive neutro. Porque assim, nós temos, por exemplo, a minha gurizada, esses mais novos falando assim, quando você estima uma produção, às vezes eu estimo gastar. Então eu sempre tenho que trabalhar neutro, mas eu estou imaginando, sim. E eu planto 600 sacos, agora não dá, agora eu não falo. Mas aí tu não gasta os 600, velho. Não. Só depois que colhe. Não, gastar não, claro, isso é uma coisa assim, mas que eu boto energia ali. Para colher 600, isso, né? Esse que sabe qual é a qualidade dos fertilizantes que a gente leva e sabe quanto é que está caindo por metro corrido, sabe quanto eu boto por hectare ou por alqueire. E eles acompanham isso. Aliás, eu digo uma coisa, o meu caminhão na minha região é o único caminhãozinho que leva adubo para uma plantadeira só e vem buscar 2 cargas por dia na cabeça. Então, eu não quero saber se eu paguei 280 ou 300 por. Vai botar. O senhor tem alguns princípios que talvez a gente pode só resumir eles, mas que fazem com que o sucesso aconteça, né? E a gente pode perceber durante a conversa que é um sentimento de que tem que estar aberto a novas tecnologias. Né? Não pode dizer assim, porque o meu pai fazia assim, eu vou fazer a vida inteira assim. Então, talvez dá para dar um conselho para todo mundo que tem que estar olhando para novas tecnologias. Uma outra situação é que, da mesma forma, tem que ter um fluxo de caixa saudável, porque é uma indústria a céu aberto, então, para poder arriscar, tem que estar um pouco confortável, onde uma safra não pode comprometer. Então, o produtor tem que ter essa reserva de valor, né, seu velho, para poder passar por essas dificuldades também. E fazer uma boa gestão. Então, são tudo aquilo que a gente conversou no começo. Mas tem várias coisas, né? A sucessão, né? É que nem entra na abertura. A gente pode ter até outros episódios mais focados em determinados assuntos, né? No decorrer dos episódios, para falar mais. Mas a gente comentou no começo o quanto o produtor tem que ser dinâmico, o quanto tem que ter habilidade de um pouco de tudo. E a nossa 1 hora de conversa aqui nos deu para ter a certeza disso, ouvindo o seu Hélio falar de toda a história, né? Desde o teu pai, desde você, passando para o Vini, que realmente fica o nosso sentimento, meu, sempre de admiração, porque estar no agro não é tão simples quanto parece. E se hoje o agro está bom, é porque todos os produtores merecem estar num momento como esse, porque por muitos anos trabalharam num momento de dificuldade. Né? Sim, com certeza. Eu não faço mais pergunta, Robson, pode ficar tranquilo. Não, eu acho que vale aqui a gente fazer uma observação bem interessante, que é
sobre isso que foi questionado aqui, sobre esse... Nós falamos aqui por alto sobre uma produção 6 vezes maior, vamos falar em 50 anos, né? Porque hoje, uma coisa que a gente defende muito aqui, seu Hélio, é a desinformação, a informação que é passada errado. Né? Hoje o Brasil ele tem uma legislação que proíbe você de abrir novas áreas, que não é bem assim para você sair abrindo novas áreas como era antigamente. Então, hoje se fala cada vez mais em produção, mas é dentro da mesma área. Né? Aumentando produtividade, tem uma diferença grande, né? Produção áreas. Como um todo, então, produtividade. O agro hoje ele é muito castigado ainda por essa coisa de desmatamento e tal, e não é, gente, vocês têm que entender, é dentro da mesma propriedade, né? Assim, gente, a gente poderia ficar horas e horas aqui falando, né? Mas Ele contou poucas histórias. Poucas histórias, mas eu acho que a gente vai trazer ele de volta aqui ainda, né? Vamos ver repercussão. A partir da terceira música ganha um... Nossa, terceira música. A partir do terceiro episódio ganha um boleto. Ganha um boleto. Mas vocês já me deram boleto hoje. Você foi prestigiado no primeiro, é verdade. Imagine se vir 3 vezes, senhor, o tamanho do boleto. Então, assim, seu Hélio, eu acho que para o pessoal que está nos acompanhando aí, toda essa história que o senhor contou aí de desenvolvimento, até de sofrimento lá no começo e hoje, né, chegar nesse ponto que está, o senhor hoje, o que diria para quem está acompanhando a gente aqui? O senhor é uma pessoa que está realizada dentro do agro, que toda essa jornada lá valeu a pena, que era esse mesmo o lugar que o senhor queria estar hoje e o senhor enxerga que para frente o futuro da sua família, tudo vai depender disso, que o senhor se sente orgulhoso desse caminho aí? E é claro que sim, né? Uma coisa que vem complementar a minha visão disso aí é a visão dos meus netos, né? Eu espero que eles segurem isso aí, eu não sei se vou conseguir fazer que eles gostem dessa atividade, mas o que se percebe, acredito que sim, eu vejo no movimento deles, quando eles enxergam a máquina manobrar. Hoje nós temos na televisão, eles vêm para a televisão, entram naqueles slidezinhos de máquina, já estão ali mexendo naquilo, o trator engatando uma coisa aqui, outra coisa ali. E eu diria assim, você, para mim finalizar isso aqui, eu diria que Deus me confortasse com a ideia de ser meus netos, né? E continuasse a minha atividade. Do outro lado, eu gostaria de deixar assim, um alerta assim. Eu não quero ser o maior produtor. Eu não tenho esse almejo de eu ser o maior produtor. Uhum. Eu tenho um foco só. Eu quero um dia ser o cara referencial na tecnologia. Isso está dentro dos meus planos, está dentro do meu pensamento e eu vou concluir. Tudo que eu tracei, tudo que eu imaginei, eu cheguei. Com turbulência, com dificuldade, perdendo o pai, perdendo a mãe. Isso aqui me deixou assim embaralhado nesse momento, né? Mas sei, somos e dúvidas, se Deus vai ajudar. Eu quero ter a melhor tecnologia aplicada na minha lavoura. Com certeza pode ser a menor lavoura, mas vai ter que ser a melhor tecnologia lá dentro. Em plantar, em fertilizante, em quantidade colhida. Com certeza quero alcançar isso. Isso aí é uma obsessão minha. E talvez seja até uma dica, né, seu Hélio? Porque tem muito produtor que se dedica a comprar mais área, mas não pensa em como ganhar mais naquela que ele tem, né? Em aumentar a eficiência da área dele, né? Tem muito produtor que tem essa ideia um pouco diferente, né? Então é interessante essa visão do senhor ter uma visão até diferente e interessante, senhor. Eu às vezes sou cobrado, assim, e sucesso essas conversas, não numa roda de conversa que nós temos aqui, gravando, falando em microfone, sai no bar, no boteco, tomando uma cerveja, né? Mas por que você está botando calcário de novo, cara? Eu falo para o cidadão o seguinte: calcário é o fertilizante mais barato. Quando eu não consigo colocar o calcário lá, com dinheiro, com crédito, eu estou no bico do tuiuiu. Essa é a qualidade do produtor que eu resumo ele, porque nós temos um produtor que, além de não ter essa visão de correção de solo, de correção de adubo, correção de fósforo, ele sabe o que eu faço dentro da minha lavoura lá, ele sabe quantos sacos de fósforo foi levado para plantar, minha lavoura ficou desse tamanho, mas eu estou jogando dinheiro em cima. Os caras têm. Resumindo, senhor, quando o cara chega na condição de não ter mais dinheiro para colocar calcário, ou condição de colocar calcário, é melhor vender a terra, que ele está fazendo errado.
Com certeza, você está fazendo alguma coisa errada. Por isso que eu falei, né? Você tem que ter tecnologia implantada em cima. Tem momentos que você tem que fazer a correção no solo de cabo a rabo. Nós temos deficiência de alumínio, me ajuda aí. É muito legal também isso, né? Só que outra vez, né? Para quem está nos ouvindo e entende do agronegócio, são palavras extremamente simples. Mas talvez quem nos ouve em algum momento ou nos assiste não tem nem ideia do que é calcário, do que é isso. E isso mostra o tão dinâmico é a agricultura e que nós, pessoas inseridas no agro, vocês como produtores, cuidam do solo da mesma forma do que todo mundo cuida da sua própria saúde. Que dá para resumir dessa forma para que todo mundo entenda que a análise de solo nada mais é do que um exame em relação ao nível de fertilidade que o solo qual você está cultivando tem. Quanto mais você explora ele e menos você repõe nutrientes, menos você vai produzir e mais você vai prejudicar o solo. E também, novamente, no sentido de combater a desinformação, hoje se cuida muito melhor do solo do que se cuidava no início da exploração. Hoje se tem menos erosão, hoje se aplica defensivos de uma forma racional, né, no momento adequado, na dosagem certa, se corrige o solo. Então se produz muito sim, mas nós, da mesma forma, devolvemos tudo que o solo necessita para que no próximo ano nós possamos produzir de novo. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo que também nos ouve hoje. Que o solo é a base, né? Se a base de tudo. não cuidar do solo... Não... Você tem que tratar bem do solo e não ser um explorador dele. Porque quando você devolve para ele o que você tira, é gratificante. A planta vem com mais força. Isso aí Ele retribui. Retribui, sem dúvida, né? O solo bem tratado produz... Você tem uma colheita satisfatória no pior momento. Na minha região, por exemplo, ali, teve gente que não atingiu 70 sacos de soja esse ano por alqueire, né? Eu nunca falei para eles quanto que eu colhi, mas eles que sabem quanto deu a minha área, finalizou a área total. Então, é uma coisa assim que eu não posso estar mostrando para eles em bar. Uma hora, Tiago, quando voltar às reuniões dos comitês, cada comitê que nós você bota esses destaques assim, pegue alguém lá que produziu bem e mostra que você tem certeza que fez a coisa correta, mostrar para incentivar os demais, porque no meu lugar já apareceu muita gente colocando um pouquinho mais de adubo, fazendo um tratamento a mais, usando a quantia de semente que eu estou usando. Buscando um resultado melhor, né? Buscando eficiência. Você profissionalizando no final. No Brasil, você copia tudo. Isso não é feio. Não, claro que não. Quando eu não sei copiar o que tu sabe, é legal. Tem quem dita tendência e quem segue tendência. O importante é estar num desses dois grupos, né? Viu, para nós finalizar, eu tenho assim, dentro de mim assim, um descontentamento comigo, né? E hoje eu vejo vocês ser umas pessoas estudadas, falam fácil e tal, e eu só tenho arrependimento. Eu arrependi porque eu corri dos colégios, cara. Então isso que me caleja muito, né? Eu precisaria ter um tempo e eu voltar, tentar estudar de novo, porque 80 anos é novo, o velho é o cara que sai lá com 90. A gente sempre é muito mais fácil tomar a decisão depois de que as coisas aconteceram, mas se eu soubesse tudo o que ia acontecer, se eu tivesse lá no teu pelo, né, no teu corpo lá, e tivesse que tomar a decisão e ir lá trabalhar, ou estudar, a tua decisão foi muito certa. Pode ter certeza. Teria feito a mesma coisa também. A tua decisão foi acertada. Mas tem momentos que falta, e há necessidade de vocabulário, não se engano vocês. Eu, quando converso com vocês, é uma coisa, mas tem momentos que a expressão, o vocabulário de mim me regula. Mas hoje a gente está vivendo um momento bem diferente, né? O pessoal está estudando, está voltando para as propriedades, está ficando, tá levando então, tecnologia. O agro hoje ele tá vindo de uma forma diferente. Mas hoje
o que a escola dá uma base, seu Hélio, para nós saber buscar informação. E hoje a informação, ela tá aí no teu Tá disponível para todo Mas mundo. eu saí que a escola não me deu muita base, Sim. só brigava lá. Não, mas e faz sentido, né? Porque na época que você estudava, né, Olha, a gente não tinha internet, não tinha tanta informação internet. quanto tem hoje. Deus me livre. Então, Tinha um relógio, botava é. no bolso. Então, a única forma de a pessoa se tornar um pouco, talvez, com conhecimento até intelectual um pouco maior, era através da escola. Hoje, não criticando, né? A gente não pode criticar de forma alguma a educação, e nós acreditamos que a educação é o caminho, educação cultural, educação intelectual, é o caminho para uma humanidade, uma cultura, né, mais eficiente. Então, a gente incentiva e acha que a educação é o caminho. No entanto, hoje está muito mais fácil o acesso à informação do que na época, né, que você passou pela escola. Eu lembro que na época da faculdade, na minha, os professores mesmo comentavam que eles davam lá a base para a gente saber buscar informação. Sim. E para saber procurar. Hoje, se eu tem alguma dúvida uma área mais Dá um técnica, Google. seu Hélio, é Google, é YouTube, tem tudo. Você tem que ter vontade, né? Isso talvez tinha que ter lá na tua época, Suélio, vontade. Eu busco alguma coisa de vez em quando, quando me aperto, significa o quê? Agora, É só falar, seu Hélio, ela responde. Claro, bem. só não tem solução para falta de vontade, né? Não tinha naquela época e não tem vai ainda ter hoje, nunca, né? Pode vir a tecnologia que for. A porque- falta de vontade não vai ter tecnologia para suprir. Para suprir, né? Então, Vai. legal. Mas assim, não sei se você Vamos- quer encaminhar Robson. pro final aí. Vamos fazer uma rodada aí, Thiago, para a gente encerrar aí. Eu só diria o seguinte, Suélio, para você, um sentimento de felicidade em tê-lo aqui com nós, de admiração, né? É um orgulho muito grande para nós podermos nos espelhar em você, trabalhar junto contigo em alguns momentos. E queria mandar um abraço para dona Lúcia, que está nos ouvindo, vai nos assistir, para o Vini, para toda a sua família, para a fã, que são pessoas incríveis, a qual a gente tem um carinho muito grande por todas elas. E eu, para botar um pouquinho de pimentinha em tudo isso, se você pudesse deixar um recado para os teus netos, dentro de uma garrafa escrita, a qual eles pudessem abrir daqui 50 anos, o que você deixaria escrito lá? Primeiro, nós temos aí no Congresso uma caixa, um segredo aí de 100 anos, não querem abrir. Mas eu diria assim para eles, primeira coisa, foco no que eles saírem da casca, que tiverem com 16 anos e trabalhar. Não é esse país nosso aí que com 16 anos você não pode trabalhar, mas pode roubar, pode matar e o pior de tudo matar, ainda se pode eleger um governante. Mas tu Pode eleger um ladrão. Ladrão. Pode ser e não pode ir para cadeia. Então são os requisitos aí que é só dentro do Brasil que tem. Nos meus netos eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que eles trabalhassem. Dos 14 anos para cima, pode manejar alguma coisa, vai trabalhar. Porque eu trabalhei antes. Os meus filhos trabalharam antes. Pai dos meus irmãos trabalharam antes. Trabalhar não mata ninguém. Trabalhar te traz foco na vida, te traz fazer você ter interesse, você trabalhar produzindo, você ver as coisas acontecer. Isso é de suma importância. E é claro, nós temos que saber ganhar e perder aí, ó. Isso é uma discussão, isso é uma briga normal nossa do dia a dia ali, num debate lá, às vezes, como fala o Nelson, nós discutindo, mas saímos dali, às vezes um chateado com o outro, que perdia tema, e eu só perco, né? Eu só mas isso faz parte do contexto. Você tem que ter um foco e nós temos que saber perder. Talvez então foco e trabalho seria... Isso, um foco e trabalho e saber que eles querem exercer essa função. Mas eu acredito que vão querer sim. Porque se me der a oportunidade, eu falo, esse mais velho, com a história que o Lula e ganharia a eleição e tal, e ele ficou pendendo pro Lula. Quantos anos ele tem? Tem 4. Tá. Aí alguém foi, assim, o Lula vai vir ganhar, vai buscar o teu trator e do vô também. Ele pulou fora do Lula. E na eleição, quando deu o resultado, ele descambou em choro. Achou que isso seria verdade. Ia perder o trator. Pegou o trator dele, escondeu e vamos lá pro vô, mãe, vamos lá. Escondeu o trator do vô e ele vai vir buscar, focado. Alguém fez cabeça. 4 anos. Eu espero que ele tenha esse foco
de proteger o que é dele e o que foi do vô depois, porque muito sucessor... Um exemplo muito bonito, né, cara? Isso aí. Porque muita gente não consegue dar sequência do que o pai e do que o vô tinha. Geralmente, a história mostra... nós temos 3 gerações. Uma fazer, uma conservar e a outra destruir. E não pode ser isso. Não pode ser isso. Tu tem que, ao mínimo, da obrigação de dar continuidade de um patrimônio, seja ele médio, pequeno, ou grande, do tamanho que for. A obrigação do herdeiro é continuar. É dar os passos que alguém vem dando. E ter aquela visão de progresso. Mas até aí tá muito naquilo que o senhor espera também, né? O que eu... Agora eu tô dando pitaco aqui, mas o que eu vejo das famílias que talvez não dá continuidade, pelo menos, é porque daí não tem trabalho e não tem foco, que é aquilo que o senhor colocou. A família que não tem a continuidade no trabalho, provavelmente vai sair fora da atividade e vai para outra coisa, enfim. Talvez seja aí a chave, né? Mas hoje sim, né, eu vejo assim, também do outro lado, uma preocupação minha, por exemplo, tá muito fácil para você fazer a lavoura hoje. Assim, então uma lavoura, digamos assim, 400 alqueires. É uma lavoura média grande aqui da nossa região. 1.000 hectares para quem... Da nossa região, digamos assim, seja uma das maiores. As máquinas hoje, tu vai com uma máquina lá, planta 10 dias. Aí tu vai colher 10 dias, colheu. Então tá muito rápido. Aí depois que tu fez esse tempo ocioso, você tem que planejar a organizar a propriedade. Aí que vem o estoque da eficiência, de você, contenção de água. Ajustar todos os anos, né? Corrigir. E nós não temos contenção de água. Infelizmente, nem aqui no Paraná tem. Isso que eu percebo assim. São poucos lugares que seguram a água da estrada, geralmente deixam correr fora. E eu fico muito triste quando eu fico olhando aí, pouca gente fazendo contenção. Eu tenho contenção na minha propriedade, por isso que eu falei antes que eu não quero ser o maior, mas eu quero ser observado por muitos, né? O prefeito de São Domingos um dia falou para mim que ele precisava vir lá e acertar comigo o serviço que eu fiz na estrada, que pertencia para eles. Eu falei, não, você tem o capricho de cada vez se cascalhar, não fazer o babaca aqui, juntar pedra lá, porque eu tô cansado pra mim. A pedra é ele, então... Se for fazer, faça bem feito, né? Não vamos colocar essa parte no ar. Já passou que agora só vem Palmeiras. Se você me permite, Robson, eu também já vou fazer meus agradecimentos. Isso é um prazer muito grande dividir esses momentos, essas histórias aí com o senhor, entender um pouquinho dessa história. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da família Kaminsky, que a gente está se relacionando lá todo dia, né? Fazendo essas trocas aí, briga, se abraça, é o dia a dia. É o nosso dia a dia. Mas assim, como pessoa, essa referência, essa história que o senhor nos passa, isso é um prazer muito grande o senhor dividir com nós aí, eu poder dizer que sou teu amigo. Então, muito obrigado aí por tudo e show de bola. Estamos sempre juntos aí. Legal. Então, quero aproveitar aqui e agradecer em nome dos defensores do agro, né, a presença do seu Hélio aqui nesse primeiro Histórias do Agro, que eu acho que acrescentou muito para esse nosso projeto, né, para esse nosso trabalho. Acho que o senhor trouxe exatamente aquilo que a gente esperava, que era essa experiência, que era essas histórias mais contraídas, era essa projeção de futuro, né? Então, eu acho que para quem nos acompanha, com certeza é mais um conteúdo de muita relevância aí, né? E quero dizer aqui também, né, como colaborador da Kaminsky também, e tenho o prazer de estar trabalhando com o senhor ali todos os dias, né? Eu sempre digo, o seu Hélio lá dentro, ele é um paizão nosso, né? Ele tá sempre, não perde nada lá dentro, né? Ele olha tudo que acontece, sempre tá mantendo a gente atualizado de tudo, a gente precisa de uma coisa, corre para ele. É uma pessoa que não tem isso que ele fala aqui, né? Que ele quer ser uma referência em tecnologia e tal. Ele é uma referência em outros pontos também, a gente convive com isso e sabe, né? E é uma pessoa que não tem receio nenhum em compartilhar, né?
Então, é uma gratidão muito grande ter contado com a presença do senhor aqui hoje. Posso falar? Pode, fica à vontade, seu Hélio. Bom, rapaziada, eu também tenho que agradecer vocês, né? Mas eu tenho que dizer para vocês que vocês também estão dentro do meu coração. Vocês também fazem parte da minha família, porque, na verdade, quando eu fico até umas horas, que eu chego em casa, escuta bem lá, guri. Chego em casa e pergunto quem tá. Eu falei com os piá. Mas eu não falo quem que é os piá. Os piá me seguraram, né, pai? Os piá, fui lá pro maestro. Então vocês fazem parte do meu dia a dia, com certeza. E se eu compartilho, sim. E eu não consigo viver se eu não compartilhar, porque eu fico muito furioso aí. E é assim, ó, nós temos ali para acertar, mas nós erramos. Quando nós erramos, nós fizemos o maior fuzuê para acertar, gente. É por esse motivo que houve um crescimento, e tem momentos que eu tenho que confessar. É um momento de ter muita atenção agora. Vocês que estão mais ligados na nós. Porque o avião saiu do chão, gente. A estabilidade nós temos que buscar e ser firme. E vocês são os cabeças. Então, eu gostaria de dizer assim para vocês, ó, em nome de todo o conselho, a gente agradece a vocês. Até o nosso sonoplasta aqui, né? O Eduardo. Eduardo entrou faz pouco tempo, faz parte dessa articulação política dentro da Camisca. Porque em todo sentido tem que ter política. Não existe radicalismo. Nós ser firmes, sim. A política tem que existir. A política do bom senso, a política do que é correto, a política de ser bom parceiro, a política de você não ser traíra para o outro. Porque a pior coisa que nós podemos passar dentro de qualquer contexto de empresa é a traição de um ou outro não ser correto, eu te enganar, eu te mentir. Isso é ser verdadeiro. E isso eu tenho, isso vocês têm, isso o Nelson tem e os demais têm. Então a gente também está grato. Dá rebuliço? Dá, tem que dar. Onde é que tem pessoas? Dá atrito. Então e hoje eu falei... Se tem muita calmaria, alguma coisa está... Eu falei, o crescimento traz às vezes desarmonia para que nós acerte mais. Mas a gente conta com vocês, sem dúvida. Vocês são os grandes maestros desse crescimento da camisa que eu nunca vou me entortar a dizer. Tenho falado onde é que eu passo aí, e não é só a diretoria, não. Não adianta só ter um diretor, só ter uma diretoria, e nós não ter os componentes que ajudam a fazer a força. Muito obrigado por esse momento. Imagina, senhor. Eu acho que também trazendo um pouco aqui, essa última fala ficou... Aqui todos nós somos companheiros de trabalho também, né? Então a gente tem uma convivência diária dentro de uma cooperativa. E a cooperativa é isso, é um conselho, é uma diretoria, é os colaboradores e principalmente os agricultores que são associados, né? Então, isso que o seu Hélio falou desse avião que está subindo, isso aí é o agro hoje, né? Então é lá, a gente tem que manter isso lá em cima. Então, e esses exemplos que o senhor disse, né, de você ter ética, de você ter respeito, isso se aplica a qualquer outra parte da sociedade, não só a uma cooperativa, a uma empresa, a um setor, né? Então, eu acho que fica aqui a minha gratidão mais uma vez, né? A gente agradece a presença do senhor. Contamos com vocês aí que acompanharam esse programa até agora, né? Deixe seus comentários, né? Falem pra gente o que vocês acharam dessa experiência, que com certeza vai vir muita gente boa aqui participar ainda. E compartilhem, se você se identifica com o nosso ideal aí, compartilhe com o pessoal do agro aí, porque esse projeto está só começando e vai muito longe ainda. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Fechou.